Aqui nós precisamos utilizar então o nosso cérebro e o nosso coração. Isso aqui é uma aula de autoconhecimento, então a aula de autoconhecimento não dá para ser idealista. O que é o idealista e o que é o realista, né? O realismo é como funciona na prática os relacionamentos. Na prática mesma tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com sentimento, tem a ver com emoção, tem a ver com as perdas, com as desilusões, tem a ver com tudo que envolve a nossa vida como um todo. Eu vou mostrar para vocês aqui já o que é um relacionamento de verdade, tá? Muitas de vocês podem estar vendo essa aula pensando que você, de certa maneira, quando entra num relacionamento, você tem que ter aquela visão só com o teu parceiro ou só com a tua parceira. Só que isso é uma ilusão. A gente tem que olhar para tudo, tem uma visão inteira da vida como um todo aqui. E isso tudo encaixa dentro dos relacionamentos. O que é o idealista? O idealista é como eu imagino que seja. Então as pessoas começam, né, os seus relacionamentos com uma ideia, que é o que eu falei agora há pouco. Essa ideia, de certa maneira, ela faz com que você já entre nos relacionamentos errados. Porque você tem uma ideia, a outra pessoa tem outra ideia. Então, quando você entra dentro de um relacionamento com uma certa ideia formalizada, com um certo sonho, que pode ser aquele sonho da menina, do príncipe, da princesa, muitas vezes você já começa aí tudo errado. Aí, claro que dentro dessas coisas vem as síndromes, né? Por exemplo, tem aquela menina que ela tem a síndrome que a gente fala síndrome da princesa ou a síndrome da Cinderela, que ela busca aquele homem que proteja ela, que seja aquele homem mais forte, aquele homem que dê proteção financeira, aquele cara que seja o provedor, aquela coisa toda. Tudo isso é muito bonito e muito belo. Porém, na nossa vida prática, eu atendo homens aqui hoje que têm a síndrome do príncipe, que é o cara que quer proteger a mulher, que quer cuidar da mulher, que quer fazer tudo por ela. Claro que nós homens queremos fazer isso pelas meninas, pelas nossas esposas. Só que muitas vezes com as dificuldades da vida, pelo fato de você não conseguir um sucesso na vida, ou não ter estrutura, não ter estudado, não ter tido conhecimento, muitas vezes você não consegue chegar lá e não consegue fazer isso. Aí acontece de homem de 50 anos vir aqui para minha terapia, sentar na minha frente e começar a chorar ali na minha frente porque ele não conseguiu chegar lá. Então assim, isso tudo prejudica. Quando ele entrou dentro de um relacionamento, ele tinha sempre essa vontade. Tá certo, ele tem que mesmo tentar fazer isso acontecer, é saudável. Só que muitas vezes não consegue. Então fica esse peso em cima das pessoas e isso estraga a relação, perde o sentido do estar juntos. A mesma coisa para as meninas. Muitas vezes entram nos relacionamentos, eu falo menina, tá? Mas com todo respeito, eu sei que tem pessoas aqui de 30, 40, 50 anos assistindo essa aula. E você que tem 50 anos, você é uma menina, tá? Tá tudo certo. A gente tem que ser um pouco criança a vida inteira, essa é a verdade. Mas enfim. Então acontece sim, de quando a gente entra nos relacionamentos, a gente traz essa ideia errada já. Uma ideia que foi colocada na gente. Vamos tentar enxergar hoje aqui nessa aula o que é a realidade. Olhar também para o prisma científico para a gente compreender o porquê que hoje em dia, estou fazendo essa aula agora aqui com vocês, no ano de 2022, pós-Covid, ou seja, o planeta Terra inteirinho mudou depois do Covid e os relacionamentos eles mudam com uma frequência muito grande também. Então vamos voltar aqui, que eu quero apresentar para vocês agora aqui, não é agora, no próximo slide. A cultura, sociedade, tecnologia, as religiões mudam. Nós mudamos, o mundo muda, a natureza muda e estamos em evolução contínua. É isso e o natural da vida. Gente, tudo muda. Tudo está em constante movimento. Não tem o que fazer. Tem pessoas que param no tempo, literalmente. Então aqui, ó, uma coisa para você começar a perceber. Os relacionamentos também mudam de geração após geração. Como assim, Gregório? Como que os relacionamentos mudam? Claro que mudam. Você não vai conseguir encontrar hoje ou vivenciar hoje um modelo de relacionamento que o teu pai e tua mãe viveu. Não tem como você querer viver um relacionamento com a tua avó ou com o teu avô viveu, muito menos com os bisavós. A mesma coisa acontece para frente. Não tem como você achar que os teus filhos vão viver relacionamentos parecidos com o teu.
Não tem como você pensar que os netos, os filhos dos teus filhos vão viver relacionamentos parecidos com o que você vive nessa época. Não dá para você querer enquadrar as coisas tudo nisso. Então, hoje, nós vivemos numa era, nós vivemos numa sociedade, estamos aqui hoje, né, no Brasil, estou fazendo essa aula aqui para nossa sociedade, em outras partes do mundo as coisas mudam, tá? Mas, dentro do nosso mundo, o padrão que a gente vive aqui, eu conheço muito bem ele. Então, assim, se você acha que você pode ficar cobrando, tá? Só um exemplo para você compreender o que eu estou dizendo. Tem muitas mulheres que falam o seguinte: ai, não faz mais homem como antigamente. Ai, não faz mais aquele cara que é assim, aquele cara que tem aquele modelo, aquele cara que pensa dessa forma e tal. Claro que não vai ter. É óbvio que não. As pessoas mudam, o mundo muda, a sociedade muda, as pessoas estão pensando diferente. A mesma coisa serve para aqueles homens que reclamam porque não faz mais aquela mulher de antigamente. Ah, porque não faz mais aquela mulher que, sabe, que cozinha, que passa, que lava minha roupa, que não sei o que não sei o que lá. As pessoas mudaram, a gente está mudando o tempo todo, essa é a verdade. Eu vou falar para vocês depois aqui sobre homem masculino e homem feminino, e mulher masculina e mulher feminina, para a gente começar a colocar isso aqui dentro de uma ordem um pouco diferente, uma ordem mais evolutiva, para você poder ter essa compreensão. Então, assim, ok, a gente está mudando, a gente tem que, de certa maneira, entender como que a sociedade está funcionando, para que a gente possa, sim, compreender como que os relacionamentos vão funcionar daqui para frente e como que a gente tem que fazer para ter um relacionamento saudável. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns dados aqui agora que vocês vão ficar impressionados de ver. Vamos ver se é isso que vai aparecer já no próximo slide aqui, que eu acho que eu errei no próximo. Mas assim, ó, só para completar aqui, ó, de certa maneira, nós não temos que cobrar dos nossos filhos o que é amar, o que é se relacionar, porque nossos filhos vão viver diferente. Os nossos pais querem nos ensinar uma coisa que a gente vive numa sociedade que mudou. Então, gente, para cada fase da vida, para cada modelo, para cada etapa, a cada 20, 30 anos as coisas vão alterando demais. Não dá para alguns querer ensinar para os outros, porque não vai encaixar mais o modelo padrão. As coisas vão se alterando com o tempo. Hoje, nós estamos vivendo numa era espiritual muito maior. Há 40 anos atrás não existia essa tecnologia, vocês nem iam poder estar aqui me vendo. Hoje em dia as pessoas estão com o celular na mão, elas têm informação muito rápida. Da mesma maneira que hoje em dia as pessoas elas se separam muito mais rápido. Antigamente como é que funcionava? Lá no relacionamento do pai ou da tua mãe, quer dizer, do pai, da mãe ou dos avós. O avô e a avó viviam juntos até morrer. Hoje em dia, ninguém mais aceita desaforo dentro de casa. Hoje em dia, qualquer problema, ou começou a arrastar um pouco ali, sabe, oscilou um pouquinho o sentimento, qualquer coisa, uma pessoa que casou, com aliança, casamento, festa, ela dá um jeito de se separar e não tá nem aí. Eu atendo um monte de gente, um monte de casal que vem aqui para se separar, porque querem ter uma separação mais, com uma certa relação mais de amizade, sabe, sem ter aqueles traumas, sem ter aqueles problemas, e porque simplesmente encheu o saco. Antigamente o teu avô, a tua avó ou até mesmo os teus pais, eles ficavam juntos por 30, por 40 anos. Hoje o gráfico de separação ele está totalmente diferente. Então essa é a nossa vida hoje. Se a gente não tem uma compreensão de como que é essa fase que a gente está vivendo, a gente não vai conseguir mais se relacionar. Homem que está procurando mulher que lave, passe, que faça tudo que as mulheres das antigamente que ficavam em casa fazendo faz hoje, é dificílimo de encontrar isso. Por quê? Porque as mulheres estão numa evolução diferente. Da mesma maneira, os homens. Tem muitos homens hoje que eles querem uma mulher que trabalhe, que possa ajudar na rentabilidade de casa, porque ele não quer ficar com aquele fardo todo da questão financeira. Ok, tem os pesos, tem os balanços, as mulheres também não querem mais essa dependência. Então isso tudo, que é o que a gente vai abordar aqui hoje, só mostra o quanto que os relacionamentos de antigamente não são mais os mesmos. Quer você queira enxergar isso ou não, as coisas mudam. Claro que existem fases dentro dos relacionamentos que isso vai alterando e vai tendo ciclos, tá? Mas isso só demonstra o quanto que eu tô falando.